Bom dia, galerinha do CEPI Cecília Meirelles. Aqui é o professor Danilo de Química e hoje nós vamos começar a nossa primeira videoaula do segundo bimestre para os primeiros anos. O tema dessa videoaula é modelos atômicos. O que é átomo? Átomo é a menor partícula da matéria. Até então vocês sabem este conceito. Porém, nós vamos ver que os átomos são pequenas unidades da matéria que possuem partículas ainda menores na sua composição. E que o estudo dos átomos começou na Grécia Antiga e sua comprovação ocorreu no século XIX, a partir do estudo feito por vários cientistas. E hoje nós conseguimos visualizar os átomos usando microscópios de tunelamento ou varredura, que aumentam de 200 vezes a 400 mil vezes o tamanho da matéria. A palavra átomo vem do grego e significa indivisível. Foi na Grécia Antiga que iniciou-se o estudo da teoria atômica. Dois filósofos gregos chamados de Leucipo e Demócrito foram os primeiros a estudar a composição da matéria. E eles argumentavam que se um pedaço de matéria fosse dividido em pedaços cada vez menores, chegar-se-ia numa partícula indivisível. O nome dessa partícula indivisível seria átomo, que literalmente em grego significa indivisível. De acordo com as hipóteses de Leucipo e Demócrito, as propriedades da matéria que podemos ver são explicadas pelas propriedades e comportamento dos átomos que compõem essa matéria. Então, se fosse pego um pedaço de ouro e dividido esse pedaço em pedaços cada vez menores, chegar-se-ia em um átomo de ouro, que não poderia mais ser dividido. E esse pedaço teria as mesmas propriedades do ouro no qual começou-se a divisão. Então é isso que esses filósofos estudaram. Já no século XIX, um grande cientista chamado John Dalton comprovou a existência dos átomos em laboratório. Dalton comprovou que toda a matéria é formada por átomos. Os átomos seriam unidades pertencentes à composição de todas as substâncias presentes na Terra. Para isso, Dalton criou uma série de postulados especificando as propriedades dos átomos. De acordo com Dalton, os átomos de um determinado elemento químico eles são iguais entre si, e átomos de elementos diferentes possuem propriedades diferentes. Os compostos se formam pela combinação de diferentes átomos. Vamos entender melhor esses dois postulados. A molécula da água ela é formada por dois tipos de átomos, átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. Os átomos de hidrogênio, eles são idênticos entre si, já diferem dos átomos de oxigênio. E para a molécula de água ser formada, nós temos que ter uma proporção de 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. E o peso total do composto vai ser a soma das massas atômicas desses diferentes átomos que o compõem. Esses postulados de Dalton foram muito importantes e aceitos por toda a comunidade científica da época, porque eles comprovaram a lei da conservação das massas, ou a lei da conservação da matéria proposta por Lavoisier, que dizia que numa reação química os átomos apenas se combinam, eles têm um rearranjo para formar novas substâncias. Esses átomos não podem ser criados e nem destruídos. De acordo com Dalton, durante uma reação química,
os átomos apenas se ligam a outros átomos, formando novos materiais. Para resumir o modelo de Dalton, nós podemos afirmar que o átomo seria uma pequena esfera maciça, indivisível e indestrutível. O modelo atômico de Dalton ficou conhecido como modelo da bola de bilhar ou da bola de sinuca, por ter um formato pequeno e esférico. A descoberta da radioatividade por Madame Curie e Becquerel foram cruciais para reformular o conceito de átomo proposto por Dalton. Becquerel percebeu que alguns minérios contendo urânio eram capazes de enegrecer chapas fotográficas. E Madame Curie, a grande cientista mulher do século XIX e XX, começou a estudar a composição desses minérios contendo minerais radioativos. Madame Curie, ela foi capaz de isolar dois elementos químicos chamados de polônio e rádio e observou que esses elementos emitiam um tipo de radiação, um tipo de raios, que ela deu o nome de radioatividade. Madame Curie observou que ao emitir raios, esses minérios eram capazes de desintegrarem. E o fato dos minérios sofrerem desintegração, emitindo radiações, contradizia a teoria de Dalton, que os átomos seriam indivisíveis. A teoria de Dalton precisava ser reformulada, porque a partir de agora sabia-se que os átomos poderiam desintegrar, emitir radiação e, portanto, seriam divisíveis. Um cientista chamado Thomson foi comprovar a existência dos elétrons em toda a matéria. Thomson, utilizando de campos elétricos e magnéticos em tubos de raios catódicos, comprovou que toda a matéria era constituída por carga negativa. Essas cargas negativas foram chamadas de elétrons. Então Thomson deixou um legado muito grande para nós, porque ele comprovou a existência dos elétrons como constituintes dos átomos. O modelo de Thomson para o átomo ficou conhecido como pudim de passas. O átomo seria uma partícula positiva, no qual estavam inseridas as cargas negativas, que seriam os elétrons. Após a descoberta da radioatividade por Madame Curie e a comprovação dos elétrons como constituintes dos átomos por Thomson, vários outros cientistas queriam estudar a natureza elétrica da matéria. E alguns cientistas indagaram se a matéria possuía cargas positivas além das cargas negativas que seriam os elétrons. Para resolver a essa pergunta, um grande cientista chamado Rutherford fez um dos mais brilhantes experimentos da história da ciência. O experimento ficou conhecido como o experimento da folha de ouro ou o experimento de Rutherford. Rutherford e seus colaboradores bombardearam com partículas alfas, um tipo de partícula positiva provenientes de material radioativo, uma fina lâmina de ouro. As partículas que atravessavam a lâmina de ouro eram detectadas em um anteparo fluorescente apropriado para essa finalidade. As partículas alfas, que possuíam cargas positivas, eram capazes de atravessar as finas camadas da lâmina de ouro. Rutherford observou que a maioria das partículas alfas atravessavam a lâmina de ouro sem sofrer desvio.
Uma parte muito pequena dessas partículas sofriam desvios e apenas uma em cada 10.000 colidia com a lâmina de ouro e voltava sem atravessá-la. As partículas alfas desviadas, o que não conseguiam atravessar a folha de ouro, eram aquelas que passavam muito próximas a uma região denominada núcleo dos átomos, que compunham a lâmina de ouro, e no qual elas se chocavam. A partir da análise, Rutherford chegou à conclusão que o átomo seria constituído por duas regiões, uma região interna, chamada núcleo, e uma região externa, denominada de eletrosfera. Rutherford chegou às seguintes conclusões. O átomo é constituído por grandes vazios. O átomo de Rutherford possui duas regiões, uma região interna, chamada de núcleo, e uma região externa, chamada de eletrosfera. A estrutura atômica atual do átomo é baseada na concepção do átomo proposto por Rutherford. Nesse modelo, os átomos são constituídos por três partículas fundamentais: os prótons, os nêutrons e os elétrons. Dentro do núcleo do átomo existem os prótons e os nêutrons. Os prótons são partículas com cargas positivas, enquanto os nêutrons não possuem carga. Já na região externa, chamada de eletrosfera, orbitam os elétrons, que são partículas eletricamente carregadas com cargas negativas. O núcleo do átomo concentra toda a carga positiva e praticamente toda a massa do átomo. E a quantidade de elétrons ao redor do núcleo deve ser igual à quantidade de prótons presentes no núcleo do átomo para um átomo neutro. O modelo de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário, no qual o núcleo do átomo seria semelhante ao Sol e ao redor do núcleo girariam os elétrons, que se assemelham aos planetas. Então encerramos aqui a primeira parte da aula sobre modelos atômicos e vamos ter a segunda aula continuando os modelos propostos por outros cientistas. Obrigado e até mais.